Vivemos numa sociedade extremamente imediatista, conflitiva e caótica, e é quase impossível não vivenciarmos algum tipo de conflito extremamente desgastante, seja de ordem pessoal, profissional ou de qualquer outra ordem. E nesses momentos de crises intensas, onde o peso de tomar uma decisão errada, ou mesmo o peso de não conseguir tomar uma decisão, nos angustia de forma imensa. E muitas vezes desejamos que estivesse ao nosso lado uma pessoa que nos acolhesse, uma pessoa que dividisse conosco parte dessas angústias, que nos escutasse de forma compassada e sem nenhum tipo de julgamento, e que ao final nos ajudasse a sair desses momentos de crise e encontrássemos uma decisão mais equilibrada. Pois bem, a mediação familiar interdisciplinar se propõe justamente a isso: acolher, compreender, transformar e seguir com mais clareza diante dos conflitos. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Como funciona e para que serve a mediação interdisciplinar? E para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Tel, sou mediador familiar interdisciplinar, criador do espaço Mediar Afetos, espaço que deu origem a este canal aqui. Esse é o nosso quarto vídeo sobre esse bate-papo que estamos propondo aqui, que é mediação interdisciplinar. Então já te convido a ir lá no vídeo 1, lá explicamos o propósito desse canal, como ele funciona e quais são os objetivos. E voltando ao nosso assunto de hoje, eu gostaria que você tivesse uma visão melhor do que é a mediação familiar interdisciplinar. Porque, de maneira geral, se confunde muito mediação com conciliação e se imagina que são apenas processos iguais que servem apenas para finalizar um processo judicial. E não é bem assim. Mas para te passar uma visão mais detalhada, para que você compreenda melhor o que significa essa função tão especial, eu vou trazer um caso concreto para que a gente analise junto, e eu acredito que vai dar muito mais elementos para que você possa compreender o que eu estou querendo passar nesse momento. O caso tratava-se de um divórcio. Era um casal idoso e quem me procurou foi a esposa. Geralmente me procuram como advogado da área de família, e aí a gente explica que o processo de mediação é o mais interessante. E aí ela aceitou e começamos essa dinâmica. Ela relatou no primeiro ponto que a relação conjugal já não existia mais. Embora os filhos já estivessem crescidos, criados, e cada um com sua vida própria, ela sentia um certo incômodo. Sentia como se essa relação tivesse prendendo ela. Sentia como se ela não tivesse liberdade. E por isso decidiu se divorciar, para que a sua vida fosse mais independente e que para cada um pudesse administrar a sua própria relação. Pois bem, a gente acolheu, a gente escutou e, como sempre, a gente convida a outra parte. Recebemos a outra parte, no caso, o esposo. Ele escutou bem, escutou o que a gente trouxe do relato dela e ele também trouxe o relato dele. Ele disse que, a princípio, não achava que deveriam se separar. Eles achavam, ele, no caso, achava que sim, que a relação já tinha, de alguma forma, acabado. Eu falo a relação conjugal em si, até porque já era um casal numa idade já mais avançada. Mas algo surpreendente, ele trazia uma percepção de que, ainda que a relação conjugal não tinha, já tinha acabado, havia algo que os unia. Ele falou também do imóvel, uma preocupação na divisão dos bens. Era o único bem que eles tinham, era a casa. E ele disse: eu não tenho para onde ir. E se a gente se divorciar, vamos ter que dividir esse bem. Ela vai ter que ir para um lado, eu vou ter que ir para o outro lado. E ele trazia uma perspectiva de que, de alguma forma, ele não sabia explicar, o divórcio não era a melhor opção. Veja bem, se esse caso fosse levado ao judiciário no primeiro momento, não se leva muito em consideração algumas particularidades, porque quando um quer se divorciar, o direito não tem o que fazer. O divórcio é um direito, chamado de potestativo, é um nome estranho,
mas é para dizer que apenas um pode requerer e automaticamente o outro vai ter que aceitar. E começamos nesse diálogo que é característico da mediação. Fizemos novos encontros com ela, fizemos novos encontros com ele, para que eles fossem trazendo novas perspectivas. E outras questões foram surgindo. De uma forma geral, estava claro que a relação conjugal realmente tinha acabado. Mas, de alguma forma, eles duvidavam que a separação fosse a melhor opção. Curioso, né? Curioso perceber que um casal entende que já estão separados, mas estão vivendo na mesma casa e questionam se precisam se divorciar ou não. E aí, num determinado ponto da mediação, depois de algumas sessões, depois de uma conversa mais detalhada com ambos, eles chegaram numa decisão curiosa, extremamente curiosa. O que é que eles decidiram? Eu lembro dela, doutor, nós decidimos não nos divorciar. E veja bem o que é que eles trouxeram. Nós temos, de alguma forma, a companhia um do outro. O que mais me incomodava quando eu cheguei aqui era a percepção de estar presa, de ter que dar satisfação a ele para onde eu ia, com quem eu ia sair, o que é que eu fazia. E, de alguma forma, isso é próprio de uma relação, de um casamento, né? Essa divisão, essa comunicação, esse respeito. Mas que, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a gente protege um ao outro. Eu não me importo que ele esteja morando na mesma casa, porque eu me sinto, de alguma forma, protegida. Inclusive, ela fazia ainda muitas tarefas domésticas, né, para casa e automaticamente para ele. E qual foi a decisão? Era uma casa que era como um sobrado, havia duas partes, havia um térreo e havia um piso superior. Eles decidiram organizar essa casa para que cada um, de alguma forma, tivesse seu espaço próprio. Então, um teria um espaço superior, o outro teria o espaço do piso. Teria uma cozinha que seria conjugada. E na cabeça deles, a partir daquele momento, eles estariam ganhando a independência. Eles entenderam que a partir daquele momento eles já não precisavam da aprovação de um ou de outro para fazer aquilo que eles entendiam, para a sua vida pessoal, para as coisas do dia a dia, sair com as pessoas, sair com os amigos. O que eles estavam propondo de alguma forma era: sim, nós estamos nos separando nesse momento enquanto casal. Mas, de alguma forma, a gente reconhece a importância de um e do outro na vida da gente. Nós não precisamos e nem queremos procurar outros parceiros. Isso foi o final da mediação que trouxe esses elementos. Nós não precisamos procurar outros parceiros, nem queremos. Nós queremos nossa liberdade, nós queremos nossa independência. Mas, ao mesmo tempo, sabemos da importância de permanecermos nesse mesmo espaço. Temos os nossos filhos, nós os recebemos aqui. É uma casa que é a casa da família ainda, é a casa sede da família. Olha como é interessante isso. Olha como eles chegaram a percepções muito próprias, muito particulares deles. E aí, curiosamente, o divórcio não aconteceu, mas aconteceu. E que perspectiva? Não aconteceu na perspectiva jurídica, não aconteceu na perspectiva legal. Não houve um processo para se divorciarem. No papel, como as pessoas falam, eles continuavam casados. Mas internamente, dentro de uma perspectiva muito íntima, eles estavam assumindo de um para o outro que agora eles estavam livres. E aí você pode me perguntar: isso funciona? Isso dá certo? Olhe, veja bem, a mediação não é para a gente que está fazendo a mediação, não é para as outras pessoas que de alguma forma vão participar mesmo que indiretamente, como os filhos, como os demais membros da família. A mediação é para aquelas pessoas que estão ali. Quando elas verbalizam, quando elas têm a possibilidade de chegar ali e começar a verbalizar o que elas sentem, elas começam a entender os seus processos internos. No primeiro momento é confuso. No segundo momento, isso vai clareando um pouco.
E as decisões que elas vão tomar têm que ser as decisões que elas imaginam que sejam as melhores. Não cabe a mim, como mediador, não cabe às pessoas que estão fora julgar se é certo ou errado. Pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, um ano, elas percebam que não foi, que não está dando certo. Elas percebam que precisam mudar. Ok, então daqui a alguns meses ou daqui a um ano, elas voltam e reformulam suas vidas. Percebem? Percebe que é uma dinâmica totalmente diferente? Essa mediação, ela foi muito especial e eu trouxe aqui para vocês hoje porque ela diz muito sobre o que é mediação. Percebam que as pessoas tinham um problema, uma questão, um conflito interno. Precisavam resolver algo que não estava muito bem, que causava uma certa angústia, que causava um desconforto. Então, elas precisam de alguém que as ajude. No segundo momento, o que é que elas pensam? Eu preciso da justiça, porque nós fomos acostumados a pensar que o poder judiciário é o único que pode nos dar resposta. E é até compreensível, porque como o problema era relacionado ao casamento, então a solução é o divórcio. Até aí a gente compreende. Só que o que é que a mediação faz? Aprofunda a questão. Ok, no primeiro momento é o divórcio, mas vamos conversar um pouco mais. E não sou eu que digo o que é ou o que não é, é o que elas trazem. Quando a gente percebe numa escuta ativa, numa escuta paciente, que ela traz elementos que ao mesmo tempo busca o divórcio, mas se sente desconfortável em se divorciar, é porque algo não estava muito bem elaborado. E aprofundando essa conversa, quando eles vão trazendo isso à tona, isso vai nos mostrando o que realmente eles buscavam, o que realmente incomoda. Mas sabe o que é mais curioso? É que, do ponto de vista jurídico, nada aconteceu. Como assim nada aconteceu? Olha, um casal procurou se divorciar e depois decidiu se divorciar. Para o mundo jurídico, nada mudou. A situação continuou a mesma, porque o direito não poderia interferir em algo que não tivesse uma repercussão no mundo dos fatos. Para a mediação, não. Foi o contrário. Tanto mudou que eles estabeleceram uma nova dinâmica entre eles. É certo que foi uma dinâmica íntima, que foi uma dinâmica dentro da casa, que foi uma dinâmica dentro da vida pessoal deles, mas que foi uma dinâmica que mudou substancialmente a forma deles se relacionarem entre si e, inclusive, se relacionarem com os outros. Então, o que realmente precisamos, ou do que realmente precisamos, cada um de nós é que pode responder a essa pergunta. Desse caso concreto, podemos concluir um outro ponto importantíssimo. O resultado final de uma mediação não é necessariamente uma medida judicial, não é exclusivamente uma partilha de bens, um divórcio, a resolução do inventário. Pode também chegar a isso, mas não é necessariamente. O resultado de uma mediação é quando as pessoas conseguem trazer de dentro de si o que as incomoda e conseguem perceber isso. E aonde isso vai chegar, cada um é que vai ter uma definição própria. Então, para o direito, nada aconteceu. Para a mediação, tudo aconteceu. E tanto o é que não voltaram mais. Ou deu certo o que eles propuseram e a vida tomou uma nova iniciativa, ou não quiseram, de alguma forma, rever esse caso. Eu, particularmente, penso que deu certo. E o outro ponto que trago aqui para refletir para vocês é que a decisão respeitou a autonomia deles. Isso é fundamental, gente. Eu fico me perguntando se esse casal tivesse ido ao judiciário. Eu fico me perguntando se quando aquela senhora me procurou como advogada da área de família, se eu tivesse dito, tudo bem, a senhora quer se divorciar, me traga a sua documentação, e eu já tivesse entrado com um processo de divórcio. Eu fico me perguntando quais seriam as consequências disso. Porque a autonomia diz respeito a nós, enquanto sujeitos, pensar sobre o que realmente queremos e podemos e encontrar elementos dentro de nós para mudar a nossa situação.
não importa qual vai ser a decisão final. Então, espero que esse caso concreto tenha trazido para vocês uma visão melhor do que a mediação, que não é um simples, uma simples via de resolução de conflitos. É muito mais do que isso. É uma dinâmica de escuta, é uma dinâmica de acolhimento, é uma dinâmica que instiga você a olhar para você mesmo, com todos os desafios, com todos os medos, com todas as dificuldades. Mas quando você fizer isso, algo realmente pode mudar e uma virada de chave pode acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido importante. E se foi, compartilha com as demais pessoas. Se inscreve no canal se você não tiver se inscrito. Assina, toca lá no sininho e toda vez que a gente publicar um novo vídeo, isso vai chegar para você. Agradeço, nos vemos no próximo vídeo.